O Elon Musk, todo mundo viu, ele comprou o Twitter e ele começou a reativar uma série de perfis. Se eu não me engano, o maior coach global, aquele Andrew Tate, acho que ele tá de volta. Tá, né? Mas eu vi postagens com ele e tal. O Jordan Peterson voltou. Uns 2 ou 3 outros influenciadores voltaram. E o Elon Musk organizou uma espécie de uma enquete. Voltou? Então, aí o Elon Musk organizou uma enquete. E na enquete o Trump ganhou por 58-42. E aí o Elon Musk voltou com o perfil do Trump. O Trump, pelo que eu vi, nem sequer agradeceu. Né? Só avisou que ia continuar postando naquela rede social dele. Fui lá na rede social dele ver. Ele tá lá postando, tá lá. Assim, só tem uns trumpistas lá, né? Uma rede social do Trump. Aí ele manteve a linha de que não quer retornar. E aí o Elon Musk ainda tirou uma onda. Né? Também foi uma postagem que a gente fez lá no Clube MBL. Que ele fez aquele post. Tem um post famoso, tem um meme famoso. Talvez o Totô ache esse meme. Que é tipo um padre, não sei se é franciscano e tal. Ele é um monge, ele tá dentro do claustro dele, e aí tem uma gostosa de freira, uma gostosa de 4, né? E aí ele tá, não quero ver isso. E aí o Elon Musk botou um símbolo do Twitter, né, na moça bem afeiçoada ali, né? E o Trump, quanto que ele vai resistir à tentação. E eu sou da tese, e eu comentei lá, esse aí. Não tem nenhuma pornografia, então pode ser. Muito bom. E aí o Musk colocou aqui, e não nos deixe cair em tentação. Então o que acontece que eu quero comentar nisso, né? Que foi o que a gente abordou no clube. Novamente, se você estiver no Clube MBL, esse tipo de discussão mais ampla a gente vai tratar antes lá, tá? Então é só fazer essa inscrição, clube.mbl.org.br. E eu quero saber a tua opinião, foi uma coisa que eu levei ali. O Trump, ele era o maior nome da direita no mundo. Eu já sei até o que você vai dizer, porque eu vi o seu tweet. Não. Então você vai dizer que o maior nome se tornou o Elon Musk e que o Trump, na verdade, acabou... Ele não aceita. O Trump é muito competitivo nisso e o Trump não tá gostando dessa história. E eu jogo pra você e aí a gente entender isso. Concordo. Acabou a análise. Não, falando sério. Sim, eu acho que tem um ponto aí que é o seguinte. O Elon Musk, ele, por ter comprado o Twitter, ele virou uma espécie de grande salvador da liberdade de expressão da direita mesmo. Sim. Porque não é só um cara, mas é o presidente dos Estados Unidos. Tá. O Trump foi calado pelos seus rivais. Quando o Trump foi calado, ele se demonstrou fraco. Porque, basicamente, o presidente dos Estados Unidos não teve força suficiente de impor no seu país que uma rede social tirasse ele de circulação. E isso é muito humilhante por si. Não dá, por exemplo, para imaginar que líderes como Putin ou Xi Jinping nas suas redes lá dos seus países seriam retirados. Sim. Sei lá, o Xi Jinping tem um perfil oficial no TikTok e aí de repente o TikTok tira o Xi Jinping. Isso é inconcebível. É óbvio, eu sei a diferença da democracia, ditadura, mas é uma demonstração de poder. E aconteceu isso com o Trump. Quando o Elon Musk compra o Twitter e dá ao Trump a possibilidade dele voltar, ele vira a salvaguarda da liberdade de expressão da direita na internet. Ponto. E outra coisa, nem se sabe se o Trump vai ganhar as prévias do Partido Republicano. O Trump está numa posição difícil. Então pode ser o seguinte, que o Trump perca as prévias, que não seja ele a representar o golpe, e daí? E aí o que vira o trumpismo? Vira nada. Sim. Porque ele não tem poder nenhum, não foi ele que foi escolhido, e o trumpismo vai se simplesmente derreter. E isso pode estar acontecendo em breve. Você acha que o Elon Musk teria interesse, talvez futuro, de ele próprio se lançar a presidente? Ele não pode, porque ele não é americano. Ele é canadense? Ele é canadense? Não, ele é africano. Africano. Não é nem sul-africano, eu digo sul-africano. E então poder ele não pode, mas ele tem muitos. Tem muita influência, né? Tem aquela turma toda dele lá, então vamos ver. O ponto é, quando ele colocou o Trump pra dentro da plataforma novamente, ele trouxe todo o ataque pra ele, não pro Trump. E a polarização passou a acontecer com o Elon Musk e não com o Trump. E mais, o Trump foi mero pretexto pra grandes jornais norte-americanos, assim, imprensa global, gerar animosidade com o Elon Musk. E aí o Elon Musk começou a fazer aquilo que o Trump sempre soube fazer bem, que era monopolizar a pauta. Então a pauta agora é o Elon Musk. Semana passada, o Twitter vai cair, o Twitter vai sair do ar. E houve uma mudança gerencial muito grande.
Porque eu tô acompanhando um pouco disso. O Twitter, ele até tinha uma gestão interessante por um período, mas o Twitter entrou muito nesse negócio de diversidade, não sei o que, ESG. E o Twitter também ele se perdeu na própria piada. Então começou a ter desenvolvedor de menos para pessoas pensando em políticas demais. Os memorandos internos com metas da semana, ou com grandes objetivos, tinham 7 páginas. Qualquer empresa que tem 7 páginas para falar qual é o seu objetivo principal, quer dizer que você está perdido. Abriam projetos e não encerravam. Diz que o Space foi o único grande projeto recente Que eles assim, conseguiram fazer. eles implementaram. E aí o que o Elon Musk faz? Ele sai demitindo, ele mete o facão em toda essa turma sem dó e troca uma turma super... Eu vi a foto. Foi ele mesmo que postou aquela foto? É. Aquela foto é muito boa. E aí ele mete um monte de nerd. Um monte de nerd. E aí os nerds estão lá, os nerds entregaram, e houve uma parada assim de substituição de equipe no momento que o Twitter tem um contrato com a Copa do Mundo, ele tá transmitindo a Copa do Mundo também lá. Então todo mundo fala, o Twitter não vai aguentar, o Twitter vai cair. O Twitter não só aguentou, como ele conseguiu gerar esse aumento de volume e trocou a equipe no processo. Então o Elon Musk teve algumas vitórias muito grandes. E a imprensa que tava sacaneando, vai acabar, não sei o que, tá adotando agora um novo caminho. Se eu não me engano é a CBS, depois dá uma checada aí, Totô. Acho que que é uma televisão americana, mas a CBS ela saiu do Twitter. Em protesto. Em protesto estamos saindo do Twitter. Então a imprensa oficial tá naquele jus esperneante lá. Eles estão... Tenta ver, eu não sei se assim, talvez seja a CBS, tenta ver que é uma rede de TV americana que saiu do Twitter. E olhando assim, né? Como é que fica essa situação? Porque é a primeira rede social, primeira dessas grandes empresas do Vale do Silício, mais do que rede social, as Big Tech, das grandes Big Tech, ela é a primeira a ter um cara que não é progressista. Isso é muito representativo. Pra gente entender, a Amazon, a Apple, a Microsoft são muito mais lucrativas do que o Twitter. E se você compara o Twitter com a operação do grupo Meta, que é o Facebook, Instagram, WhatsApp, ou com o YouTube, que é a rede social do grupo Alphabet, que é o Google, ele é uma operação menor, ele fala para um público menor, mas ele é profundamente influente. Ele é como se fosse o grande veículo de imprensa do mundo. E foi uma atacada inteligente, porque ele acaba influenciando em todo o debate. O Twitter sempre foi muito associado a pessoas inteligentes. É uma rede social de gente inteligente. Porque é uma rede opinativa. Sim. Os políticos todos estão lá. Isso eu lembro, nossa, anos e anos atrás, eu ainda estava na Bahia, que falaram que era para eu criar um Twitter, porque realmente era a rede das pessoas, sabe, as pessoas mais influentes, políticos, canais de jornalismo e tudo mais. Eu acho que esse gesto aí de sair é uma coisa totalmente superficial. Eles vão voltar. Não dá pra você ignorar uma rede que tem dezenas de milhões de pessoas conectadas. É mais. Mais do que isso. Acho que, eu não sei se dá bilhão, mas é coisa de centenas de milhões. milhões. Então, não dá pra ignorar uma coisa dessa. E engraçado nesse gesto é que geralmente é a direita que fazia essas coisas, né? Então chegava alguma política muito restritiva e aí perfis da direita saíam daquela rede social e resolviam tentar ir pra outra rede. Tipo, Monark foi pro Rumble, o Olavo que foi pra aquela outra. Você lembra? Nossa! Tinha uma rede lá atrás que flopou, era o Gap? Era o Gaf? Não, o Gabi foi do Sapinho, mas ele tinha criado uma dele, o Olavo. Ele tinha criado uma outra. Então a gente sempre viu figuras da direita saindo das grandes redes mainstream, porque estavam sendo perseguidos por algum motivo, e tentando criar redes menores e não conseguindo, naturalmente. Porque uma rede social, para ela ser efetiva, ela precisa ser muito grande. Porque senão, só tem... Sabe, a rede social, ela tem que emular a sociedade real. Você tem que ter muita gente pra coisa fazer sentido. E agora é do Musk, o Twitter. Então, assim, todo mundo vai ter que se adaptar. E tem um ponto, né? Todo mundo comentava como o Donald Trump conseguia ser um grande troll. Ele era um troll e ele sabia tirar onda. O Musk é um troll. O Musk é muito troll, nas redes sociais. Ele não liga pra ataque, ele sabe virar o jogo. É ele mesmo que faz aquilo ali ou ele tem um memeiro assim, genial que ele contrata? Eu achar que é ele ali, viu? E ele já vem, e ele soube, ele fez algumas coisas muito interessantes, ele pegava todos os grandes nichos. Ele pegou o nicho da galera
de 4chan, a galera da cripto ele pegou. Então ele foi pegando os grandes nichos que mobilizavam gente em redes sociais, foi trazendo pra ele, foi trazendo pra ele, foi trazendo pra ele, virou um troll, arrumou os inimigos certos e tá indo bem. O desafio dele é tornar o Twitter sustentável do ponto de vista econômico, e eu não vejo razão pra ele não conseguir fazer isso. E ele É muito deficitário o Twitter? não digo que o problema o problema é que ele não fatura como deveria. Entendeu? Ele fatura muito menos com anúncios do que os concorrentes diretos dele. Entendi. Primeiro porque a base de usuários é menor que um Facebook, por exemplo. Segundo que o Facebook tem essa coisa um trabalho mais localizado. Foi a CBS News, né? Então... Muito bom. E o Twitter é uma rede... Ela não é tão amigável pra você fazer anúncios em vídeo e tal. Você não tá indo procurar um vídeo no Twitter. Mas é o desafio dele. Eu não vejo por que ele não vai conseguir fazer isso, porque tava mal administrado mesmo. Era uma rede que tava mal tocada. E ele fazendo isso e tendo essa rede, que ela é uma rede que influencia as outras redes, especialmente em termos políticos, a gente pode imaginar que o campo nosso encontrou um refúgio. Não sem choro, por exemplo, a Europa, os países lá da União Europeia. A União Europeia tem essas comissões enormes, chatíssimas, querem exigir que ele tenha moderações para certos assuntos e tal. Ou seja, eles querem de fora definir como é que vai ser a política lá no Twitter. Mas aí eles também, para proibir eles nunca fizeram proibição de conteúdo. Então ele pode falar, não, eu não sou sediado aí. E ele pode comprar briga ali com eles. Mas eu acho que, olhando para o campo da direita aí, que a gente faz parte, acho que ele destronou o Trump. E eu acho que é perigoso pro Trump ele se tornar ridículo nesse retorno. Ele se tornar um cara muito mais próximo de um Alex Jones, que aliás, que o Elon Musk barrou a volta do Alex Jones, do que ele se tornar um cara... Não, eu tô voltando aqui. Tá muito ruim. Assim, ele participou mal dessas eleições. E ele, falando do Ron DeSantis, que foi bem pela parte do republicano, sabe? Nem pra ele falar, eu sou um adversário, vou derrotar. Ele falou, eu tenho um grande dossiê, eu vou acabar com ele. Ele é muito desagradável nessas horas, sabe? Porque ele é megalomaníaco, né? Um sujeito profundamente egóico. Assim. Eu acho que isso faria muito bem que a direita americana não ficasse dependente de um cara desse. Porque, além de tudo, o Trump me parece uma pessoa instável. Sabe? Parece que ele pode dar uma loucura na cabeça dele, fazer, sabe, sei lá o que, não sei. Bom, pensando aqui. Galera, assim, eu não vou entregar qualidade pra vocês também não entregam o like, né? Eu tô nem pedindo dinheiro, tô pedindo like, tec.